Congresso, o Mota e o Alcolumbre estão fazendo um jogo muito curioso, né? Porque o ministro apresentou isso, tudo bem, não quero dizer que tem que aumentar o IOF, até acho que não é a solução melhor, né? Mas que apresentem, né? Porque a gente fica num jogo agora no Brasil que é um deixa que eu deixo gigantesco. Por que eu estou colocando dessa forma a questão talvez mais vulgar? Só queria retomar um negócio. O Túlio colocou um negócio interessante a respeito de uma dimensão do INSS que transbordou nisso. E de fato, tem essa característica, quando eu estava falando antes a respeito até de carteirinha. Como assim? Alguém está me representando? Não tenho clareza a respeito disso, etc e tal, né? A Maria também colocou a questão justamente da falta de transparência. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, né? Os processos associativos, às vezes, eles são, em alguma medida, compulsórios, outros não, né? Porque do jeito que a gente fala, parece até que a gente vai ter alguma prerrogativa de querer ou não pagar impostos, né? No Brasil. Daqui a pouco a gente pode entrar nessa discussão também, se for o caso. Agora, dado que não é o caso esse, eu quero deixar muito claro que é o seguinte, essa questão do IOF é muito grave. Se derrubarem isso, eu acho que o ministro da Fazenda está mais do que por um fio. Porque o que a gente tem como medidas do que o Haddad pode fazer são as medidas que ele entende como compensatórias a respeito de uma equalização dos impostos. Essa é a ideia. Você pode concordar ou não, mas é isso que ele está fazendo. Como o Congresso não vota nada, por isso que eu fui muito taxativo assim, então votem alguma coisa, né? Como eles não aprovam nada, não falam nada, não estão trabalhando com nada, e diga-se de passagem, está um negócio de viajar no Congresso Nacional que já passou do razoável, na minha opinião, fica para o ministro da Fazenda essa situação de ter que tirar do cartola toda hora. Então, dito isso, eu tenho uma preocupação muito grande a respeito da não solvência do Brasil, porque o Brasil não está nessa situação. Só quero colocar esse assunto só um pouco mais claro aqui, Beatriz, porque é o seguinte, porque dependendo como a gente fala sobre o IOF, a impressão é que o Brasil acabou. Isso daí pode fazer muita gente querer comprar dólar. Aí a pessoa vai comprar dólar e vai quebrar a cara porque não tem nada a ver com isso no limite. Então vamos tomar algum cuidado, mas essa questão do IOF pode acabar... Eu acho que o Lula, já disse aqui em outras oportunidades aqui na Tana Jovem Pan, eu acho que o Lula não ganha eleição em 2026. Mas o jeito que ele está construindo um cenário muito pior do que necessário, que vai gerar uma dor muito maior do que para a gente mesmo, como aconteceu no final do ano passado, que o dólar disparou por motivos completamente internos. Eu acho uma tragédia que a gente está vivendo. Eu posso apenas tocar numa reflexão que claro. O André mencionou, a questão dos impostos, né, no Brasil. Uma reflexão aqui que eu trago para a mesa, depois a gente pode falar mais sobre o IOF. A gente, agora, cidadãos do país, agora, você trabalhou até agora para pagar os impostos. Então, assim, a nossa carga tributária, ela é carga tributária equivalente a países nórdicos, que são países justamente reconhecidos pela questão de uma alta carga tributária, mas um alto retorno de serviços públicos nesses países. Eu lembro, enquanto eu fazia mestrado lá fora, que as minhas amigas, duas norueguesas, tinha duas grandes amigas norueguesas, e elas falavam, você quer saber? A gente paga imposto feliz aqui. A taxa é 30%, eu não lembro algo assim, mas a gente paga feliz porque a gente sabe que a gente tem retorno. É só isso que eu queria trazer. E agora eu vou pegar também com a Maria para entrar no debate. Quando você pega a carga tributária do Brasil, sem dúvida, é muito elevada, especialmente porque é muito regressiva. Mas se você pega o pagamento de pagamento de juros nos últimos 12 meses, deu 890 bilhões de reais. Isso quer dizer que, em termos líquidos, muita gente não paga imposto. Então, como vamos começar a debater, em termos líquidos mesmo, as coisas, quem paga e quem não está pagando? Porque quem está pagando, no fundo, é a parte mais pobre da população. E qualquer debate a respeito de mexer na tabela do IR vira uma discussão gigantesca. Isso tudo para dizer que o IOF entra nesse jogo também. Exato. A respeito disso, né? Então, mas isso aí a gente vai precisar discutir como, vamos dizer assim, com um pouco menos de subjetividade. Vai ter que trazer os números. Entre eles, por exemplo, a carga líquida que as parcelas da sociedade pagam. Túlio. Olha, essa questão é o puro suco da política brasileira. Eu uso essa expressão dos trópicos, porque ela política dos trópicos. Me faz lembrar até, me permita citar aqui, Otto von Bismarck, que foi o chanceler de ferro, né, do parlamentarismo alemão, que deu um nó em todos os reis dos reinados germânicos e conseguiu constituir o que a gente conhece hoje como Alemanha em torno das políticas que ele avançou. Políticas no sentido de relação político-institucional. E ele tinha uma frase que ilustra bem, dizendo o seguinte: a política é a arte do possível. Me parece que o governo federal entrou num labirinto sem saída, porque ele está querendo fazer o impossível nessa relação com o Congresso Nacional. Vamos explicar o que está acontecendo. Olha só, o governo tem um déficit de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais. Então ele precisa corrigir para ontem esse déficit. Ele tem dois caminhos para corrigir esse déficit. Ou ele reduz despesa,
né? Tá lá na lei de responsabilidade fiscal. Quem conhece um pouco de orçamento público sabe que tem duas medidas básicas: ou você reduz despesa ou você aumenta imposto, né? Então, o que o governo escolheu? Escolheu aumentar imposto. O Lula já falou que vai dobrar a aposta, que não está preocupado com o gasto público, ele não tem tempo de fazer redução de despesa e, com isso, fazer a economia girar de forma sustentável e a popularidade dele crescer. Então, ele só tem uma saída, que é popularidade, que é liberar crédito, ou seja, ele não vai reduzir gasto público, ele vai aumentar o gasto público. Com isso, ele está numa sinuca de bico, ele só pode aumentar imposto. Então, olha a proposta dele, 90 bilhões de déficit. 30 bilhões ele vai reduzir despesa, 1/3 só. Ele deveria reduzir 90 bilhões. E nem ia conseguir reduzir os 90 bilhões. 30 bilhões ele reduz e 20 bilhões ele aumenta de IOF. Mesmo assim, sobra um déficit ainda de 50 bilhões. Então, evidente que a hora que esse projeto chega no Congresso, os parlamentares que estão preocupados com a popularidade deles, o Centrão já está ali numa articulação de uma terceira via, de uma candidatura centro-direita, eles não vão aderir a uma proposta que dá um prejuízo de popularidade para eles, diferente da isenção do imposto de renda, que já é algo mais palatável. Então é um labirinto sem saída, é a arte do possível. O governo manda um pacote desse, o governo com uma popularidade fraca, dificilmente vai passar na Câmara. E por essa razão, Bia, é um labirinto sem saída realmente. E espero que o Brasil possa sair desse labirinto. O problema não é o governo federal, o problema é o Brasil, é a consequência econômica. Eu tenho uma sugestão humilde, singela e simples. Os 50 bilhões que estão faltando, tira as emendas parlamentares. Aí, perfeito. Mas então deixa eu te falar. Do ponto de vista econômico, ok, mas do ponto de vista político... Mas esse que é o problema, né, Túlio, que está armado, né? Porque você tem uma situação onde, efetivamente, eles vão querer aumentar a arrecadação, que nem você falou. Tem que cortar gasto. Os deputados vão cortar gasto na véspera eleitoral? Resposta, não. Se isso é verdade, tem uma situação onde o déficit vai se impor. Como você, ministro da Fazenda, resolve isso? Ou você contingencia, porque você não pode cortar para valer, ou você vai recompor o que ele acredita que seria uma espécie de justiça tributária. Ele vai conseguir fazer isso? Não. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer com a perspectiva fiscal? Vai piorar. Se piorar a perspectiva fiscal, o que acontece com a dinâmica do dólar? Porque eu sou economista, não estou aqui para falar de política, né? O que vai acontecer política com o dólar? Política e economia Então, do dado que é isso, mas é dado que é isso, assim, tem um debate de fundo, que é o debate de ordem política, que é inescapável. E é um político com P minúsculo, um P rasteiro, não um P, vamos discutir o Estado... Porque alguém pode discutir, não, um país que nem o Brasil tem que arrecadar mais imposto, porque, sei lá, tem que fazer um debate. Ou não, tem que tirar todos os impostos porque tem que melhorar a iniciativa privada. É outro debate. Mas do jeito que está, a gente não tem debate. Pois é, um labirinto sem saída. Pode, Luciana. Inclusive, queria a sua observação e te perguntar. Tem ministros já tentando articular com deputados, com senadores, para eles tirarem o pé disso, mas o governo está enfraquecido nessa situação, tem chance deles conseguirem isso? Eu concordo com o André quando ele fala que dificilmente o presidente Lula será reeleito. Se nós olharmos a federação que existiu nas últimas eleições entre PT e PSOL, representou um certo fracasso. Nós tivemos, anteriormente, no governo Lula, o ministro Mercadante, como ministro da Economia, foi um ministro muito mais atuante do que o atual ministro Haddad. Na minha humilde opinião, não sou economista, eu sou advogada, especialista em compliance, eu entendo que o ministro Haddad pode até chegar ao final do governo, mas ele tem tudo para cair, porque tem 3 pontos que eu acho que é importante. O aumento do IOF não tem uma justificativa para mexer nos fundamentos, não foi mexido nos fundamentos da economia. Outro ponto. Aumentar significa o quê? Elevar os custos operacionais. E terceiro, é mais uma barreira para o crédito, especialmente para as pequenas e médias empresas que já enfrentam grandes desafios. Então, essa articulação política existe e eu li numa das matérias que eu andei pesquisando que me parece que, se não for aprovado o aumento do IOF, vai ter que se reduzir os custos de onde? Não são dos deputados, e sim dos ministérios. E isto já mostra o enfraquecimento do nosso atual governo. Será que nós temos um governo que realmente está preocupado com o crescimento do país, com o desenvolvimento? Porque se o pequeno empresário hoje já não consegue pagar impostos, por isso da baixa da arrecadação, ele vai conseguir arcar com os custos do IOF, principalmente quando depende de produtos importados? É o questionamento que eu faço. Diga, André. Só falar sobre crescimento, está com a taxa de desemprego no menor patamar. A questão não é essa. A questão que eu acho que tem a ver com a questão dos empresários é que o nível de alavancagem, ou seja, endividamento de família de empresas, chegou num patamar tão elevado que isso está matando por dentro as empresas. Então, a persistência de uma taxa de juros nesse patamar
está implodindo o orçamento das famílias e empresas. A popularidade do Lula caiu não é porque o rendimento não subiu, nem porque o desemprego caiu, mas porque a receita disponível, a renda disponível das pessoas caiu fortemente porque elas estão altamente endividadas. Então, como você resolve isso? Resposta, não resolve. E a resposta para isso, necessariamente, vai ser: o presidente Lula não vai se eleger.